Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 30. É um salmo que conta uma história incrível, uma jornada que vai do fundo do poço até o mais alto louvor a Deus. E ele já começa nos colocando para pensar em algo que, convenhamos, todo mundo já passou ou vai passar. Como é que a gente reage quando a vida parece desmoronar e depois, aos poucos, reconstruída? É sobre essa experiência tão humana e universal que o Salmo vai falar. Então, para a gente entender bem essa jornada, vamos passar por 6 pontos principais. Primeiro, o título, um cântico para dedicação. Depois, a ideia de ser resgatado do abismo. Em seguida, a famosa promessa de que a alegria vem pela manhã. Daí, uma parte super importante, a confissão da prosperidade. E então a virada, do luto à dança. E por fim, a gente vai ver como tudo isso aponta para o cumprimento em Cristo. Vamos lá então, começando pelo começo. O título já chama a atenção, né? Cântico para a dedicação da casa. Isso logo de cara abre uma discussão bem interessante. Afinal de contas, de que casa o salmista estava falando? Olha, existem várias possibilidades que os estudiosos levantam. Poderia ser a dedicação do próprio palácio de Davi, ou talvez do terreno que ele comprou e dedicou para o futuro templo. Mais tarde, na tradição judaica, esse salmo ficou muito ligado à festa de Hanukkah, que celebra a rededicação do templo. E olha que interessante, os primeiros cristãos foram além, vendo aqui uma figura da ressurreição do nosso próprio corpo. Bom, superado o mistério do título, vamos entrar no poema em si. Os primeiros versos já trazem uma imagem muito forte, a de alguém que foi literalmente resgatado de uma situação de quase morte. Sabe aquela sensação de estar no fundo do poço? É exatamente isso. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. A palavra hebraica original que Davi usa no primeiro verso é dalá. E dalá não é simplesmente salvar. A ideia é mais específica. É içar, puxar para cima, como quem tira algo de um lugar bem fundo. Pensem nessa imagem. É como um balde no fundo de um poço escuro, abandonado. Davi se sentia assim. E ele diz que Deus estendeu a mão e o içou, o trouxe de volta para a luz. É uma imagem de resgate muito física, muito real, não é? E agora a gente chega na parte talvez mais conhecida desse salmo, os versículos 4 e 5. Aqui está o coração da mensagem, a grande verdade que Davi aprendeu sobre como Deus se relaciona com a gente. Reparem nesse contraste aqui. De um lado, a ira de Deus. Do outro, o seu favor. O salmista diz que a ira dura só um instante. É como um piscar de olhos. Mas o favor de Deus, o favor dele é para a vida inteira. A disciplina, quando vem, é passageira e tem um propósito. Já o favor é o estado normal, é permanente. E ele continua com outra comparação genial. A noite e a manhã. O choro pode chegar e passar a noite com a gente, na escuridão, na tristeza. Mas a alegria é a certeza que vem com a manhã. A noite passa, mas a manhã sempre chega. E mais uma vez, a palavra original em hebraico nos dá uma pista. O verbo usado para o choro é lum, que significa algo como se hospedar por uma noite. É como se o choro fosse um visitante, ou um hóspede meio chato, que fica por um tempo, mas ele não é o dono da casa. Uma hora ele tem que ir embora. Ok, agora o salmo muda um pouco de tom. Davi vai abrir o coração e fazer uma confissão bem pessoal. Ele vai falar sobre um perigo que a gente nem sempre percebe, o perigo espiritual que vem junto com o sucesso e a tranquilidade. Olha só que ele mesmo diz que pensou: na minha prosperidade, eu disse, jamais serei abalado. Dá para sentir aqui um tom de autoconfiança, quase uma arrogância, né? Ele achou que estava seguro por conta própria. E é esse pensamento que vai dar início ao problema. Isso nos leva a uma pergunta bem séria para a gente refletir. Será que o sucesso pode ser mais perigoso para a nossa fé do que o fracasso? É que muitas vezes, quando tudo dá errado, a gente sabe que precisa de Deus. Mas é quando tudo vai bem, na prosperidade, que a gente corre o risco de esquecer que depende totalmente dele. E o ponto central é este. Deus não precisou atacar Davi. O texto diz que ele simplesmente escondeu o seu rosto. E isso foi o suficiente para Davi ficar totalmente perturbado. A segurança dele não estava nele mesmo, mas na graça de Deus que o sustentava. No minuto em que ele perdeu a percepção desse favor, o mundo dele desabou. É nesse momento de desespero que Davi clama a Deus. E o que acontece a seguir é uma das transformações mais bonitas da Bíblia, a grande virada do jogo. A lógica que Davi usa na oração dele é muito interessante. Ele não diz só, não me deixe morrer. Ele argumenta com Deus. Ele pergunta, que proveito o Senhor teria com a minha morte? Por acaso o pó pode te louvar?
O argumento dele é que um adorador vivo glorifica a Deus muito mais do que um morto. E a resposta de Deus é simplesmente espetacular. É uma troca. Veja só, Deus pega o lamento de Davi e o transforma em dança. Ele tira a roupa de luto, o pano de saco e o veste com roupas de alegria. É uma inversão completa de cenário. E tudo isso tem um propósito muito claro, que o verso 12 revela. O resgate não é só para o alívio de Davi. O objetivo final é o louvor. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. A vida resgatada é uma vida que passa a adorar. Agora, para a gente fechar, vamos levar tudo isso que vimos no Salmo 30 e ver como ele encontra seu cumprimento máximo na pessoa de Jesus Cristo. Pense na história da salvação. Se a sexta-feira da paixão foi a noite mais escura de todas, onde o choro se hospedou na cruz, então o domingo de Páscoa foi a manhã definitiva. A manhã que trouxe uma alegria que nunca mais pode ser tirada. É o cumprimento perfeito daquele verso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso nos leva de volta àquela primeira pergunta, lembra? Sobre a casa. Jesus mesmo disse que o corpo dele era o templo que seria destruído e reerguido em 3 dias. Sendo assim, o Salmo 30 se torna, em última análise, o grande cântico de dedicação para a casa mais importante de todas, o corpo ressurreto de Cristo. E no final, o Salmo deixa essa pergunta ecoando para cada um de nós. Se o propósito de uma vida que foi resgatada por Deus é o louvor, a pergunta que fica é: a nossa vida tem sido um instrumento de louvor a Ele? A nossa história tem se tornado um cântico de gratidão?